Eu ainda lembro da primeira mensagem que chegou na minha caixa de entrada, às 14h02 de uma terça-feira chuvosa. Liminar expedida, bloqueio de CPF, dizia o assunto. E o texto já vinha carregado de medo. Seu CPF foi bloqueado pelo Tribunal de Justiça Arbitral. Bloqueio de contas e benefícios a partir das 14 horas. O coração disparou. A mão ficou fria e, sem pensar, eu cliquei no link. Foi aí que a operação Título Sombrio começou a se desenrolar dentro da minha mente, como se eu fosse o próprio golpista. Mas ao contrário, eu estava infiltrado, tentando entender cada passo da armadilha para poder desarmá-la. A escolha do endereço não foi aleatória. A Avenida Brigadeiro Faria Lima, no coração financeiro de São Paulo, tem o brilho dos arranha-céus, o som dos elevadores de empresas de investimento e o cheiro de café caro. Para os criminosos, aquele cenário era a melhor fachada. Quando alguém vê um número de telefone ou um e-mail que diz cobrança judicial, vindo de um endereço tão prestigioso, o cérebro automático associa legitimidade. É como se um ladrão de carros vestisse um terno da empresa de seguros. A confiança nasce antes mesmo de você ler a primeira linha. Eu entrei na central virtual como quem entra em um coworking de verdade. No painel de controle, duas áreas distintas dividiam o espaço. De um lado, uma planilha de cobranças legítimas, com nomes de devedores, valores e prazos. Do outro, um script padronizado que enviava mensagens de ordem judicial para as vítimas. A primeira coisa que percebi foi a simplicidade do truque. Eles não precisavam de um vírus sofisticado, nem de um algoritmo de inteligência artificial. Tudo o que eles faziam era copiar e colar um texto pronto, mudar o número do CPF e disparar a mensagem em massa. É como se alguém pegasse um modelo de carta de cobrança de banco e, em vez de colocar o nome do cliente, substituísse por seu avô. O medo faz a pessoa abrir a porta sem olhar para quem está do outro lado. A parte mais cruel do golpe acontecia depois do primeiro contato. A mensagem levava a vítima a ligar para um número que parecia ser de um setor jurídico. No outro lado da linha, uma voz fria, usando um tom de autoridade, dizia: "Se você não pagar a dívida agora, vamos penhorar seu carro, protestar seu nome, bloquear seus benefícios." Eles criavam um cenário de urgência, como se fosse um incêndio na sua casa. Corra, pegue o extintor antes que tudo queime. Essa pressão psicológica faz com que a pessoa, especialmente idosos que já recebem ligações de cobrança legítimas, entregue o dinheiro sem questionar. Para simplificar, imagine que o golpe funciona como um banco de dados de falsas notas. Cada nota tem 3 partes: a mensagem de alerta, o número de telefone de contato e o script de persuasão. O golpista tem uma lista de CPFs que já conhece, muitas vezes obtidos de vazamentos de dados ou de compras de bases ilegais, e simplesmente combina a nota com o CPF da vítima. Não há tecnologia avançada, só organização de informações e um toque de psicologia. Então, eu decidi testar a defesa. Primeiro, procurei entender como a mensagem parecia oficial. O texto citava TJA, Tribunal de Justiça Arbitral, uma entidade que, na prática, não existe. Foi como encontrar um selo falso em uma carta. O papel pode parecer legítimo, mas o selo está fora de lugar. A primeira vacina que eu recomendo: nunca aceitar como verdade o nome de um órgão que você nunca ouviu. Uma busca rápida no Google ou no site oficial do governo costuma revelar se o órgão realmente existe. Se não houver registro, a mensagem já está suspeita. Segundo, a ordem judicial
Falava de bloqueio de benefícios a partir das 14 horas. Isso é um truque clássico de cronologia. Eles criam um prazo curto para impedir que a pessoa pense, pesquise ou peça ajuda. O mesmo acontece quando alguém tenta vender um carro apenas hoje, preço imperdível. O segredo é quebrar o relógio interno. Respire fundo, anote o número e desligue. Ligue para a empresa ou órgão mencionado usando um telefone oficial encontrado em um site confiável. Nunca use o número que a mensagem fornece, pois ele pode ser a linha direta dos golpistas. Terceiro, o pagamento. Eles pediam transferência via Pix, depósito em conta ou até mesmo boleto com código de barras. É como se alguém lhe pedisse dinheiro para desbloquear seu próprio carro. O método de pagamento mais seguro é o que deixa rastros e pode ser revertido, como o cartão de crédito ou a disputa de um débito em conta. Se a vítima usar o Pix, o dinheiro cai na conta do golpista em segundos, sem chance de estorno. A regra de ouro: se o pedido de pagamento vier acompanhado de ameaça, recuse imediatamente e procure a polícia. Durante a operação, a polícia encontrou outra camada de engodo: a empresa híbrida. Metade das atividades era de cobrança real, o que dava uma fachada de legalidade. É como se um restaurante vendesse pratos verdadeiros, mas escondesse um canto onde servia comida envenenada. Essa divisão ajuda a confundir as investigações, porque os registros bancários mostram movimentação legítima. Para o cidadão comum, a lição é simples: sempre verifique a origem da cobrança. Se você tem uma dívida, procure o documento oficial, o número de protocolo, o CNPJ da empresa. Se a mensagem não contiver esses detalhes, desconfie. A rede de apoio dos golpistas se estendia até Carapicuíba, onde mantinham um endereço de fachada. Eles compartilhavam sócios, endereços e dados contábeis entre várias empresas, como se fossem um condomínio de lojas que se ajudam mutuamente a parecerem verdadeiras. Essa estratégia de empresas de laranja serve para diluir a responsabilidade. Cada empresa tem apenas um pedaço da operação, dificultando a prisão de todos de uma vez. Para nós, a defesa começa na educação. Quando você recebe uma cobrança, procure o CNPJ, verifique no site da Receita Federal se está ativo e veja se há reclamações no Reclame Aqui ou em outros sites de defesa do consumidor. Depois de mapear todo o processo, percebi que o ponto mais vulnerável não é a tecnologia, mas a nossa própria reação ao medo. Os golpistas sabem que, ao colocar um selo de ordem judicial na mensagem, eles ativam o gatilho de obediência à autoridade. Eles também sabem que, ao criar urgência, nos empurram para decisões precipitadas. A melhor forma de neutralizar isso é transformar o medo em curiosidade. Quando a mensagem chegar, pergunte a si mesmo: qual é a prova disso? Onde está o número do processo? Por que eu não recebi a notificação por correio? Se a resposta for não sei, a mensagem é provavelmente falsa. Agora, imagine que você está em casa, assistindo a um filme, e de repente o celular vibra com um alerta de bloqueio de CPF. Em vez de entrar em pânico, pare o filme, anote o número da mensagem, desligue o telefone e abra um navegador em outro dispositivo. Digite o número do CPF no site da Receita Federal e veja se há alguma restrição. Se não houver, você já tem a primeira prova de que o golpe falhou. Se houver alguma restrição, procure o órgão responsável, mas nunca aceite a solução apresentada por quem te enviou a mensagem. Ao final da investigação, a polícia prendeu 12 suspeitos, mas o verdadeiro triunfo foi revelar o playbook completo: mensagem de alerta, número de telefone, script de pressão, método de pagamento e fachada empresarial.
Cada passo pode ser desarmado com um pequeno ato de cautela. A primeira defesa é questionar a legitimidade do órgão. A segunda, romper o relógio de urgência. A terceira, confirmar a dívida por canais oficiais. A quarta, recusar pagamentos via Pix ou transferência direta. E a quinta, denunciar o caso à Delegacia de Crimes Digitais. Se você ainda tem dúvidas, pense no seu celular como um cofre. Você não deixa qualquer chave entrar, só aquelas que reconhece e confia. Da mesma forma, não deixe que mensagens desconhecidas abram a porta da sua conta bancária. Cada alerta que parece oficial é, na verdade, uma tentativa de abrir uma janela para o ladrão. Feche a janela, verifique a estrutura e só então decida abrir. E enquanto eu deixava a central de Faria Lima ser desmontada, percebi que o próximo golpe ainda pode estar a um clique de distância, esperando o mesmo gatilho de medo que eu acabei de desarmar. A questão que fica no ar, como um eco nos corredores da avenida que nunca dorme, é: quantas outras fachadas de credibilidade ainda estão escondidas entre os arranha-céus, prontas para enganar quem ainda não aprendeu a desconfiar?